Pô, que bacana. E é muito interessante essa parte do custo de transação, porque se a gente for pegar em termos históricos, você pega lá, por exemplo, na Grécia Antiga, né, você tinha que ter alguém cunhando as moedas, porque, por exemplo, para fazer escambo é muito ruim. Você tem que ter aquela coincidência dos desejos, né? Malu produz maçãs, ela quer espadas, né? Eu não tenho espadas, eu crio porcos e eu quero maçãs. Então vou ter que trocar, por exemplo, com o Peter, que tem as espadas, dou um porco para ele para poder trocar essa espada por maçã. Então a economia não fica dinâmica. Aí surge alguma coisa como um meio de troca, por exemplo. E acabou que as moedas metálicas foram muito usadas nesse ponto. Só que é muito fácil adulterar uma moeda metálica. Então tinha que ter um elemento de confiança. O Estado ele surgiu como essa terceira parte de confiança. E você tem outros intermediários hoje, né? No empréstimo você tem banco. Tanta confiança assim, né? Não, nunca foi, porque a história da moeda é uma história de adulteração da moeda. Mas o ponto é que, pensando em hierarquias, né? A gente usa aqui no Brasil, nós temos o oligopólio bancário. E esses caras, eles ganham muito dinheiro fazendo a intermediação de transações. Eu sou lá o rico ocioso, eu coloco meu dinheiro no banco para que ele chegue na mão do pobre industrioso. Quanto mais dinheiro tiver, menores os juros. E o banco ganha uma parte disso. Ele me paga uma taxa de juros que não cobre nem inflação hoje em dia para emprestar para o cara por juros muito mais altos. Hoje está surgindo protocolos que fazem isso automaticamente. E é o ponto exato, o custo de transação está caindo, começa a ter essa necessidade do Estado, ou de qualquer hierarquia, como uma entidade garantidora, como algo para... Porque é como você falou, o Estado ele validar foi as necessário. coisas, né? Exatamente, ele foi durante uma época da história humana, ele foi necessário. Hoje em dia não é mais. Você já falou no teu canal que nos próximos 30 anos você acha que o Estado vai cair, entre aspas, e como você disse, você não é um cara revolucionário. Até porque, pegando histórico de revolução, depois da francesa veio o Napoleão. Depois da russa veio o Stalin. Na cubana, tá lá, né? Tá até hoje os irmãos Castro lá passaram agora o bastão, mas ainda é um país que não é livre. Você pega lá na Coreia do Norte, é a mesma coisa. Então, histórico de revolução nunca é bom, porque na revolução ganha o mais doido, né, cara? Pois é. Você é um cara ético, não tá disposto a agredir alguém, o outro cara tá disposto a matar, ele ganha a revolução. Ele tem a vantagem, exatamente. Mas por que você acha, então, que isso vai acontecer? Por conta da ideia do custo de transação. O pessoal vai deixar de utilizar o Estado como um validador das coisas. E aí ele fale? É exatamente o que já está acontecendo agora. A gente já está vendo as pessoas passarem a usar menos o Estado, a buscarem soluções alternativas, né? Você vê um caso clássico, esse já está até meio antigo, mas é o caso do Uber, né? Que durante um tempo, por que você tinha táxi, né? Porque a ideia era que você tinha que ter uma confiança naquela pessoa que você vai entrar no carro dela, né? O Estado ia lá, garantia que o cara tinha um alvará e coisa e tal, checava direitinho. Acabou, ninguém se preocupa mais com isso, a juventude não está nem aí. Mas não é só isso, não. Tem um monte de aspectos que as pessoas estão naturalmente deixando de usar o Estado. E aí eu falo, até o pessoal da esquerda, que em tese, né, a esquerda sempre defendeu um Estado forte para tornar todo mundo igual e coisa e tal, eles estão adotando isso da mesma forma. Você vê iniciativas como Sleeping Giants e outras iniciativas desse tipo, é uma forma de justiça que isso é descrito no meio libertário, que é a forma do repúdio social, né? O que é o Sleep Giants? É um perfil... Eles estão no Twitter, né? No Twitter, isso. Eles ficam boicotando. Tipo, uma empresa fazendo uma coisa que eles não gostam e fala... Sei lá, fizeram isso com a Dell, eu acho, um tempo atrás. Fizeram com um monte de empresas. Os esquerdistas adoram cancelar as pessoas. Boicote social. Boicote social, isso. Entendi. E isso é um meio libertário, porque pensa bem, não tem Estado envolvido. Sim. Você está usando a informação para fazer justiça. Pode ser que não seja um caso justo, você não concorde, coisa e tal. A maior parte desses casos eu não concordo, mas... É direito deles fazer isso. É direito deles fazer isso. E exatamente, eles estão usando um meio libertário para fazer isso. Então, mesmo as pessoas que são mais favoráveis ao Estado, ao invés de tentar passar uma lei, de tentar usar um tribunal, elas começam a usar os meios libertários para resolver os problemas dela. E é nesse caminho que a sociedade está caminhando. É por isso que eu falo, não vai acabar a esquerda, a gente vai chegar no Capistão, não vai ser com o pessoal da esquerda falando assim, não, realmente os libertários estão certos, ou o pessoal da direita falando, realmente o libertário tem razão. Não, ninguém vai achar isso. A gente vai caminhando, apesar disso, todo mundo discorda do libertarianismo, mas todo mundo caminha nesse sentido porque é economicamente a melhor forma, o melhor caminho. Eles vão começar a usar as partes... soluções como essas, sem perceber, sem entender que eles não estão usando o Estado. Exatamente, que eles estão enfraquecendo a própria causa, que eles estão indo para o libertarianismo e cada vez mais nesse caminho, porque é o economicamente melhor para todo mundo. Entendeu? É o cara querendo o Estado grande enquanto ele está comprando Bitcoin.
Entendeu? É o que vai acabar acontecendo. Até o motoqueiro libertário aqui no chat, ele falou, o Estado vai morrer por inanição. Porque, por exemplo, pensando em criptomoedas, já, se o pessoal começar a usar criptomoedas para fazer as transações, e você remunera o pessoal que colabora com o seu canal em cripto, em Bitcoin. Exatamente. Então, o Peter manda Bitcoin para a pessoa que faz um roteiro de vídeo. Essa pessoa contrata alguém pagando em Bitcoin. Enquanto aquilo não vira real, não tem imposto. É só uma pessoa mandando para outra. Então, se todo mundo começar a transacionar em moedas privadas, não vai ter imposto. A arrecadação de imposto diminui. Na verdade, a arrecadação hoje já é muito inferior ao gasto que o governo tem. Se a gente for entrar no Tesouro Transparente, ver que no ano passado, por exemplo, só em déficit primário, ou seja, a diferença entre o que se arrecada e o que se gasta, sem contar juros da dívida, está lá em 777 bilhões de gastos a mais. Se botar os juros, chegamos a 1 trilhão. Sabe qual é a expectativa da gente voltar a gastar menos do que arrecada? A expectativa hoje é que a gente faça isso em 2027. Só que essa expectativa vai se adulterando, porque ano que vem, por exemplo, tem eleição. E na eleição, numa democracia, geralmente ganha quem promete mais, né? Pois é. E para cumprir a promessa, o cara vai ter que ou aumentar impostos, tremendamente impopular, ou fazer mais dívida, e tem um estímulo para isso, ele pode gastar mais agora e a dívida fica para o futuro, mas a dívida está tão alta que os juros são mais altos, ou o cara cria mais dinheiro no final das contas.